casa. Nesse momento, o Complexo Educacional Santa Cecília reuniu esforços da direção, dos nossos professores e todos os profissionais para transformar em tempo recorde todas as aulas presenciais em recursos de educação à distância, para nenhum aluno perder nenhum dia letivo. Estúdios, infraestrutura e dedicação total de todos os envolvidos para manter o mais alto nível de qualidade do Santa Cecília. Estamos trabalhando em tempo integral para manter você e sua família em casa. Agora, a sua prioridade é ficar em casa. Eu tô em casa, segura e continuo estudando. A nossa é fazer chegar até você a qualidade do Colégio Santa Cecília e da Universidade Santa Cecília. Assista a nova programação da Santa Cecília TV. No especial Clássicos do Cinema desta semana, você acompanha a saga do legendário boxeador Rocky Balboa. De segunda a sexta, sempre à 1h30 da madrugada. Santa Cecília TV, a maior programação da sua TV. Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio. Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Senhor, nós queremos olhar para Ti, para conhecer o Pai. Da cruz, Tu nos revelas o Pai. Revela-nos, Senhor, o mistério da cruz. Faz com que não tenhamos medo. Faz com que nele conheçamos a Deus e conheçamos a Ti, Filho do Pai. Conheçamos a nós mesmos e pecadores redimidos. Dá-nos aquela centelha de inteligência e de estabelecestes para cada um de nós. Faz com que a nossa vida seja coerente com aquilo que Tu nos dás a conhecer. E se queres que antes de conhecer, vivamos antes de compreender, amemos. Dá-nos o Teu Espírito, que através da Tua morte e ressurreição gloriosa, adoramos-Te, presente no meio de nós, vivo, ressuscitado, glorioso nos séculos. Amém. Fique com esta oração, fique com Deus, fique com paz e bem e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. 107,7 Rádio Santa Cecília FM. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de R$1,5 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01, boa noite, como vai? Tudo certo com você? As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Acompanhe o nosso programa a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens do estúdio no Facebook, em facebook.com/santaportal. Produção, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, comentaristas e ouvintes. Comentários de João Vilela, empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia. Na primeira meia hora, a gente vai com o João Vilela. Na segunda meia hora, José Geraldo Gomes Barbosa, advogado e engenheiro. Bom, ontem à noite eu disse aqui neste programa que só choveria no domingo. E aí eu fiquei tão encafifado que chegou a noite,
caiu uma chuvinha. Não foi lá aquelas coisas, mas choveu. E aí eu fui consultar a minha fonte, que é o Weather Channel. Estava lá. Eu vi a semana inteira, Elaine Brazão, só não vi a noite de segunda e previa chuva. Olha só. Olha só. Então, os caras. pelo jeito é só segunda mesmo, porque a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e não chove. Sem chuva, eu garanto. E as temperaturas? Mínima de 18 graus e máxima de 29. Muito bem. Como se comportou o mercado financeiro nesta terça-feira? A Bovespa subiu 3,93% e fechou a 81.312 pontos. Muito bom, recuperando as perdas recentes. Sim. E o dólar? O dólar caiu 2,59% e fechou o dia R$ 5,51. Hoje é o mundo ideal, com a bolsa subindo e o dólar caindo. No CDL no ar, você fica sabendo que o Brasil já tem um novo ministro da Justiça e Segurança Pública, o advogado André Luiz de Almeida Mendonça, que é santista. Mendonça comandava a Advocacia Geral da União antes da nomeação para a Justiça e ganhou destaque no noticiário em meados do ano passado, depois que Bolsonaro cogitou a indicação de seu nome ao Supremo Tribunal Federal. O presidente disse na época que ele se encaixava na definição terrivelmente evangélico. Sabe lá o que isso quer dizer. E também foi anunciado Alexandre Ramagem, que vai ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. As duas nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Ministério Público denuncia SCAF por Caixa 2. Presidente da Fiesp é acusado de receber ilegalmente 5 milhões de reais da Odebrecht durante campanha para o governo de São Paulo em 2014. Cerca de 230 tripulantes deixam hoje o navio Costa Fascinosa, com casos e 3 mortes de Covid-19 em Santos. A liberação depende da logística organizada pela empresa. A parcela da tripulação que será repatriada aos países de origem deverá seguir direto do Porto de Santos para o aeroporto. Com 15 pessoas na mesma casa, famílias tentam evitar coronavírus. Isso no dique da Vila Gilda. Moradores de Palafitas, em Santos, relatam rotina na comunidade após pandemia e contam quais são os desafios do período. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 28 de abril de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. João Vilela, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Roberto, boa noite, Elaine, boa noite a todos. João, quero que você comente uma das notícias da nossa abertura aqui. Eu não tenho a menor dúvida, Roberto. É em relação ao pessoal que mora nos lugares mais difíceis de se morar no dia a dia e numa situação como essa, pior ainda. Você está falando do dique da Vila Gilda. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa é a pessoa morar bem. Tem gente que está sendo umas férias agora. E tem gente que está sendo campo de concentração. É muito diferente você imaginar a pessoa que está num apartamento bem estruturado, com dinheiro, ou numa casa com piscina, ou numa casa de campo, ou numa de praia, e tendo toda a estrutura e recursos. Claro que é muito mais fácil do que uma pessoa que está amontoada, como você viu a notícia, de 10 a 15 pessoas, num espaço exíguo, numa telha de amianto, sem dinheiro para comprar comida, tem menor esperança e menor qualidade de vida. Esse que é o grande lema da coisa. Uma coisa é a gente imaginar na Europa ou Estados Unidos, que na grande maioria das pessoas, não são todos, é claro, mas eles têm uma estrutura melhor, claro, sem dúvida nenhuma. E a gente imaginava que a gente abandonou essas pessoas. Isso é histórico, né, Roberto? A gente reclama disso. Não é agora que é o problema. Isso já vem há décadas. Cada poder público que passou por aqui, que passa por aqui, não enxerga esse problema. Então, se não tiver uma solução urgente para essas pessoas que moram numa situação muito ruim, que não tem plano de saúde, que não tem menor estrutura, ou então que moram em cortiços, ali na região do Paquetá, em Santos, Vila Nova e Paquetá, aí a coisa é muito difícil realmente. Não imaginem que para alguns vai ser férias, para outros vai ser campo de concentração. Muito bem. 6 e 7,
Sabe quem está fazendo aniversário hoje, João? Quem? Marcelo Teixeira, presidente do Sistema Santa Cecília de Rádio e Televisão. Doutor Marcelo Teixeira, receba os nossos abraços aqui de muitas felicidades e saúde, não é, João? Claro. Vazamento de amônia em terminal no Porto de Santos. O acidente aconteceu por volta do meio-dia no terminal administrado pela VLI e foi causado um problema em uma válvula que fica no próprio local. As medidas de emergência foram acionadas de imediato e não houve feridos. A empresa VLI informou que o vazamento ocorreu após o acionamento da válvula de segurança do amonioduto instalado no terminal integrador portuário Luiz Antônio Mesquita, o Tiplan, no final da manhã desta terça-feira. Esclarece ainda que, de forma preventiva, a unidade foi imediatamente evacuada, segundo o protocolo de segurança da própria VLI, e destacou que não apenas a situação foi normalizada, como as operações também já foram retomadas. O João Vilela, nosso Porto de Santos ainda apresenta algumas questões de segurança nas operações. Sim. É assustador, Roberto. Porque assim, nós não precisamos de mais nada agora, né? Nós já temos um problema de saúde pública mundial gravíssimo, um problema de economia gravíssimo, um problema político gravíssimo, espero que não achem mais nada para fazer. Mas em relação ao Porto, eu falo há muitos anos, viu, Roberto, que nós temos que ter no Porto de Santos, pelo seu tamanho, sua importância e pelos seus produtos que passam aí, que são perigosos, nós temos que ter um corpo de bombeiros do Porto, especializado em Porto, primeira coisa. Tem que ter uma fiscalização muito maior. E uma coisa que eu falo há muitos anos, Roberto, e é que agora está na moda falar, nós temos que ter um hospital de quarentena de Porto. Para qualquer incidente ou acidente, nem que ele seja só utilizado em eventualidade. Mas nós temos que ter. O Porto é um lugar colossal. Passam muitas pessoas e tem muitos riscos. Vê a questão da quarentena. Nós tivemos agora os navios que você até noticiou que estavam fazendo tripulação e tudo mais. Mas é um caso excepcional. Mas acontecem casos diários que precisa ter um atendimento. Aliás, já teve. No começo dos anos 90, tinha uma unidade de saúde dentro do Porto. É necessário, com especialização em Porto. Você imagina, nessa pandemia, essas pessoas que precisaram ser atendidas nos navios e tudo mais, para onde elas foram? Para os hospitais da cidade. Esse é o grande problema. Quando houve aquele problema da ultracargo, também os bombeiros da cidade. Tem que ter, o Porto vai arrecadar muito. O Porto tem uma pujança muito grande. Ele tem que ter uma estrutura correspondente ao que ele tem de problemas e de soluções. Então, não dá para simplesmente abraçar tudo e achar que a cidade é responsável por tudo. Tem que ter a parte federal no Porto tomando esses cuidados todos. É a mesma coisa que aconteceu agora da pandemia. Veja, as cidades todas estão vindo para Santos. Pelo que eu entendi da notícia que teve essa semana, só 10% dos leitos de UTI públicos estão ocupados por santistas. Os ocupados, né? Porque no total são 260 e poucos, são 67 internados e 40% seriam de outra cidade. Então, me assusta realmente essas informações. Ô João, tem participação no Facebook, o Sérgio Canuto está cumprimentando a gente, ele diz aqui que foi meu aluno no Senac na turma de 2000, e eu lembro do Sérgio, eu aprovei ele com nota 8,5. Bom aluno, Sérgio Canuto, do curso de radialistas no Senac, se eu não estou enganado. Ou foi do curso de mestre de cerimônias, porque eu dei esses dois cursos lá. Tem WhatsApp? Tem sim, a Sueli Soares fala: boa noite a todos, eu sou de Santos, mas hoje precisei ir a São Vicente. As agências das lotéricas e correios estavam uma loucura, filas quilométricas e muitos sem máscaras. Ela até mandou foto aqui comprovando uma aglomeração bem grande aqui. Inclusive, viu? As agências bancárias, por conta do auxílio emergencial, João Vilela, muita gente nas filas dos bancos e muita confusão e muita complicação para receber esse auxílio emergencial de R$600, porque tem gente que não está conseguindo ter as suas informações aprovadas, outros o dinheiro é depositado e depois sai da conta, outros caem na poupança, a pessoa está conferindo na conta corrente,
tem problema no aplicativo, tem problema de memória. Olha, tá esquisito isso, João. E não dá para ficar. Eu passei também ontem em São Vicente, porque eu visito a minha mãe praticamente todo dia. Ela tem 80 anos e mora sozinha. Claro que com o distanciamento, deixar bem claro. Eu fico na varanda, ela fica lá dentro, mas eu vou todos os dias praticamente para lá para visitá-la. Eu passei em São Vicente ontem e realmente está assustador. E não só São Vicente, aqui também, mas São Vicente está bem assustador. Eu passei ali em frente ao Bradesco da Praça Coronel Lopes, que é a Praça do Correio, a famosa Praça do Correio, e lotadíssimo. Eu nunca vi tanta aglomeração, nem na época que é mais aglomerado. Em Santander a mesma coisa, Caixa Econômica tudo a mesma coisa. Não dá para ser dessa forma. Tem que ter uma linha que você ligue, e não posso falar, no banco não vai resolver nada. Porque, por pior que seja, um 0800, de alguma forma tem que se resolver. Porque indo ao banco é pior esses R$600 na mão e o risco de contaminação é enorme. Ou seja, é a pior coisa do mundo. Não existe coisa pior do que você fazer uma aglomeração para tentar receber um dinheiro. Claro, eu entendo que é uma situação bem complexa, é uma situação difícil. São milhões e milhões, são quase 50 milhões de pessoas que vão receber o dinheiro. Entendo que qualquer banco não tem estrutura para isso, numa velocidade como tem atualmente. Muitas pessoas devem ter problemas com cadastro, que nem em relação aos empresários. O governo ofereceu aquela linha de crédito, são primeiras notícias, para pagar os salários. É um empréstimo que os empresários podem fazer, e pagando 3,75 ao ano de juros. Só que tem que ter umas certas condições. E uma das condições é ter a CND do INSS negativa, claro, uma CND negativa. A certidão de débito do INSS. Então, claro que a maioria do pessoal não vai ter. E vai gerar o mesmo problema. Não vai conseguir pagar os funcionários, porque vai ter alguma pendência no INSS. É a mesma coisa. Vai ter um monte de pendência e não vai receber e vai querer ir no banco. Não dá para você aglomerar pessoas no banco. E o banco tem responsabilidade, viu, Roberto? Se a regra é para ficarem pessoas a 2 metros de distância e com máscara, não pode ser. O banco tem que ser responsabilizado na fila dele também. E não era só a Caixa Econômica. Vamos lembrar que todos os bancos estavam lotados ontem de uma forma absurda. É verdade. E essas pessoas, às vezes, João, chegam num ponto que não consegue resolver pela internet, pelo aplicativo, não tem saída, aí acaba correndo para a agência bancária porque precisa muito desse dinheiro, desse auxílio emergencial, como o próprio nome diz. 6h15, coronavírus. São Paulo tem maior número de mortos em 24 horas e chega a 2.049 óbitos. Enfrentando a fase da aceleração da pandemia, o estado de São Paulo mostra um aumento de 12% no número de infectados que morreram pela doença, maior índice desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados hoje durante a entrevista coletiva do Comitê de Contingência ao Coronavírus. De ontem para hoje, o estado teve 2.345 novos casos oficiais e 224 mortes. São Paulo é a região mais atingida no Brasil e cerca de 45% das vítimas fatais do coronavírus moravam no estado. Coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus, o médico Davi Wippe, foi contundente ao afirmar que o aumento de mortes tem relação com menos pessoas aderindo ao isolamento social, que registrou a marca, João Vilela, de 48% em São Paulo. Entendo bem, mas eu não critico, viu, Roberto? Porque a questão é a seguinte: as pessoas estão desesperadas para ganhar o seu dinheiro. Não concordo, tem que ter isolamento, eu concordo com o isolamento. É uma das poucas ferramentas que nós temos para poder dar um tempo para achatar, o que chamamos de achatar a curva, que é você ter a possibilidade de usar os hospitais, ter tempo de usar e ter mão de obra suficiente nos hospitais. Mas veja, está tudo aberto. Aqui na região, estou falando da cidade de São Paulo que eu não vou lá, mas aqui na região, exceto Santos, até Santos em vários lugares abertos, mas Santos muito menos, mas São Vicente está tudo aberto praticamente. É difícil que não está aberto em São Vicente. Praia Grande está muito próximo a isso, Cubatão então nem se fala, Guarujá também. Então, é difícil você juntar essas duas questões. Fique em casa, mas eu vou abrir tudo.
Outra questão importante é em relação ao transporte urbano. Agora parece que vão ter uma melhoria, mas não teve ainda. As pessoas continuam aglomeradas nos ônibus. As pessoas continuam indo ao banco, como você falou agora há pouco. As pessoas continuam tendo que sair de casa para resolver quase tudo. Os mercados lotados. E as pessoas têm dinheiro. Quer dizer, as pessoas comprando para comer, mas muita gente já perdeu emprego, já perdeu dinheiro. Então, nos outros países que deram certo esse isolamento, o país paga. O governo paga. Aqui não. Aqui está todo mundo quebrando. E o cara fica desesperado. Eu vi o pessoal vendendo hoje na rua aqui em Santos. Ambulantes vendendo aqui na rua. Tá errado? Não, ele precisa sobreviver. Ele está nessa cidade. Na cabeça do cara ele fala assim, olha, eu tenho uma porcentagem de poder pegar esse vírus e morrer. Que se fala em torno de 2% talvez. Não sei o número exato. Mas é nessa faixa que pode acontecer, 1 a 2%. E aí ele fala assim, mas eu tenho 100% de chance de ficar sem comer hoje. O cara sai para fazer qualquer negócio. Tá errado? Não posso julgar uma coisa dessa. As pessoas estão necessitadas, elas estão numa situação difícil. Acabou de falar da Vila Gilda. Como é que você tranca 15 pessoas num barraco com um telhado de amianto e fala, fique em casa? Não é impossível, é um campo de concentração. Se você fizer isso obrigatoriamente, é um campo de concentração. Eu espero, sinceramente, Roberto, que a gente saia dessa, mas eu espero muito mais. Eu espero que os governos entendam que eles vão ter que cortar muitos privilégios deles, cortar muitos cargos comissionados em todas as prefeituras, governos de estado e governo federal, e pessoas não capacitadas trabalhando com altos salários. Eles vão ter que pensar de uma forma para favorecer a pequena e microempresa de verdade, não como tem feito atualmente, mas que o empreendedorismo seja a referência para gerar empregos. Então tem muita coisa para ser feita para a gente conseguir sair dessa situação e nós temos que sair por cima. É uma chance também da gente mudar o nosso país. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. CDL no ar. Tem ouvinte no WhatsApp, Elaine Brazão. Tem o Daniel, que ele fala boa tarde. Ele comenta uma liminar em Santos desobrigando o uso de máscaras para um advogado, que ele alega que o prefeito não tem direitos legais para determinar este uso. Aí ele até complementa. Importante também destacar que não tem fiscalização viável em uma cidade do tamanho de Santos, mesmo usando a estratégia da prefeitura em esquecer tudo que está antes do túnel. Peraí, quem é o nome da pessoa? Daniel. O Daniel, respeito muito a sua opinião, a sua informação, não sei se isso é verdade, mas, meu amigo, eu vou te falar que hoje em dia não precisa fiscalização. Cada um tem que ter a consciência de saber que esse vírus é terrível e que as pessoas não podem adoecer por conta disso, porque não sabe o que vem pela frente. Você pode até morrer. Eu acho que usar uma máscara, sabe, usar o álcool gel, lavar bem as mãos, são medidas de consciência. Eu acho que não precisa decreto, não precisa lei, não precisa recomendação, não precisa nada disso. Agora, me espanta se alguém entra com uma liminar contra isso. Tudo bem, a gente vive numa democracia, mas a pessoa ir contra o uso de uma coisa que vai protegê-la, eu não sei o que o João Vilela pensa sobre isso, João. Eu li essa liminar, Roberto, e eu vou te falar, eu sou a favor do uso de máscaras, pelo que se foi constatado até agora, reduz muito a contaminação, mas eu sou contra a obrigatoriedade e a punição. Eu acredito que São Vicente fez um caminho do meio, até mais inteligente, de orientar, entregar máscara para as pessoas, orientar, falar para as pessoas, mostrar a importância. Quando você começa a ter a punição por punição, é muito difícil. E os moradores de rua, como é que vão fazer? Ou então aqueles gênios que estão agora na rua com a máscara no queixo, que é pior que usar máscara, porque finge que está usando o queixo, não resolve nada. Tem uma legião de usuários. Eu concordo com a liminar no sentido que o prefeito não deve e não pode colocar multa para quem não estiver usando. Agora, orientar e usar a máscara, isso deve. Eu acho que é muito importante usar as máscaras, é uma das soluções que nós estamos encontrando
Alguns países que usaram as máscaras desde o início, como República Tcheca, estão com um sucesso muito grande. O comércio está aberto praticamente todo lá, eles estão tendo aulas, mas todo mundo com as máscaras caseiras, inclusive. Foi um dos países que tiveram o maior sucesso, quase ninguém fala da República Tcheca, um grande sucesso. Nova Zelândia também está usando as máscaras, mas não estão obrigando. Como o São Vicente também está orientando. Se a pessoa estiver sem máscara, é importante que o governo vá lá e entregue uma máscara à pessoa, oriente e faça, e não multe. A multa em si dá uma impressão muito ditatorial, não é o caso, não falaria isso nunca, mas dá aquela sensação de que, olha, estou obrigando você a fazer. Não, vamos orientar, as pessoas têm maturidade. Vai ter quem não use? Vai ter quem não use de um jeito ou de outro, vai ter como fiscalizar todo mundo. Mas é uma questão de bom senso, sabe? Nós precisamos ter isso, Roberto, bom senso, orientação. Eu acho que a punição, simplesmente, de qualquer forma, ela não vai dar o resultado esperado. Tanto é que já deu essa liminar. Por aí você já vê, vai ter um monte de gente contestando, um monte de problema. Não, vamos orientar, vamos usar, vamos dar de exemplo. Nas lojas que estão abertas, como consideradas essenciais, obrigar a usar realmente. No transporte público, obrigar a usar. Mas nas ruas, um que eu acho absurdo, por exemplo, eu não acho que não deveria fazer colocado, é dentro dos carros. A pessoa está sozinha dentro do carro dela, não tem como ter contaminação. É um outro caso. Por isso tem que ter bom senso nas coisas. É difícil ver bom senso nas pessoas hoje em dia. Eu tenho visto muita gente usando máscara, dirigindo mesmo dentro do carro. Evidentemente, se tiver com uma outra pessoa, aí se faz necessário o uso das máscaras. Eu só sei que na minha gaveta, lá onde eu guardo meias e cuecas, eu arrumei um espaço agora para meias, cuecas e máscaras. Porque eu vou usar, João, eu vou usar e ninguém precisa nem me obrigar e nem me multar, porque eu vou usar. Você falou de São Vicente vai ter multa sim, viu, filho? Então, eu estou vendo isso de novo no jornal. A primeira orientação que eu tinha visto é que não ia ter a multa. Depois eu vi que ia ter a multa, agora eu vi novamente que eles não iam multar, iam orientar, mas se a pessoa não tivesse fazer, eles multariam. Pelo que eu entendi, é isso. É porque no Brasil a gente sabe, né, João, que lembra o caso do cinto de segurança, né? E do capacete. Também incêndio. Não é? Se não vai no bolso, as pessoas acabam dando aquela relaxada. Mas a orientação é fundamental, Roberto. Eu entendo o que você falou, é verdade. Eu, por exemplo, eu fiz um negócio, Roberto, só para te contar. Eu comprei 10 mil máscaras descartáveis. E eu estou dando para os clientes que compram no delivery, acima de determinado valor, eles ganham um pacote com 25 máscaras. Legal, hein? Ganham, não paga nada. Então, a gente tem feito isso no delivery, tem dado um grande sucesso. Porque eu sou muito favorável à máscara desde o início. Eu até comprei essas 10 mil máscaras descartáveis, uma máscara regida pela BNT, é uma máscara que tem a normatização do Inmetro, ou seja, tem qualidade atestada. E acho que isso é tudo fundamental. Muitos clientes que recebem no delivery nosso, olha, recebo a máscara, ficam muito felizes. Falam, poxa, eu ganhei um pacote de máscaras. Eu acho isso fundamental. 6h25, João Vilela, o PROCON de Bertioga realiza fiscalização e notifica 6 estabelecimentos comerciais. O órgão municipal de defesa do consumidor de Bertioga, em uma ação conjunta com o núcleo regional de Santos, notificou estabelecimentos comerciais por possível prática de preços abusivos em produtos como leite, arroz, feijão, álcool em gel e botijão de gás de 13 quilos. Foram notificados 6 estabelecimentos, entre eles farmácia, depósito de gás e 4 supermercados. As empresas têm um prazo de 7 dias para atender a notificação, que poderá ser via postal, e-mail ou presencialmente. Durante a abordagem, o PROCON notificou as empresas para que elas apresentassem nota fiscal dos produtos e comprovantes de vendas ao consumidor de período anterior e durante a pandemia. O intuito é verificar se houve aumento abusivo e injustificado. O nosso Rafael Quaresma contou pra gente que tem esse lance mesmo, de ver se houve um aumento abusivo por parte do fornecedor que justificaria o preço na gôndola. João Vilela, você aumentou seus preços lá na sua Design Gallery? Não, mas eu estou vendo a negociação com os fornecedores, Roberto, e está bem difícil, porque o dólar aumentou muito. Então, estava sendo a base do dólar 3 e pouco, agora está em quase 6. Está uma negociação bem difícil, viu, Roberto? A questão não é o fornecedor ter o aumento, a questão é quem passou para ele já está mandando com aumento por vários motivos. Claro que se não for imotivado,
uma questão da pandemia. Se não fosse isso, seria livre mercado, livre comércio, tudo bem. Então, isso é uma situação diferente. Eu sou a favor do livre comércio. Aumentou aqui, não tem problema, não. Vai comprar em outro. E o outro que venda mais barato e livre mercado. Mas uma situação como essa, tem que se analisar para não ter os aproveitadores da declaração da economia popular. Mas eu vou te falar, pessoalmente, eu tenho feito pedido todos os dias de produtos aqui da loja. A grande maioria não estou conseguindo fechar a venda, porque o preço está muito acima devido ao dólar. Muitos produtos importados, muita matéria-prima importada, então você acaba tendo um problema muito sério. Eu não aumentei nada até agora na loja, mas eu estou numa negociação difícil, viu? A participação aqui no Facebook, o Luciano Abílio, boa tarde, boa noite, Luciano. O Brasil está ainda desfrutando de um momento em que as coisas não parecem tão graves. Deveriam aproveitar o benefício do tempo que foi dado por ser um dos últimos países a serem atingidos para se prepararem e melhor para a calamidade que está por vir. Em poucos dias, muita coisa vai mudar e de forma radical. Infelizmente, a Espanha errou dessa forma, mesmo tendo exemplos perto. Os Estados Unidos, tem uma informação que chegou hoje, o João, que o presidente Donald Trump foi avisado em janeiro, mas insistentemente por seus assessores, mas ele não deu lá muita bola para a doença, João. E agora, aí José Geraldo na sequência. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos, assessoria jurídica gratuita, plano odontológico, Smart Offices Coworking, o seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está no CDL no ar. Estamos de volta com o CDL no ar. Agora a participação é de José Geraldo Gomes Barbosa, meu amigo cosipano, advogado e engenheiro. Boa noite, Zé. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aí com vocês, Roberto. Me move muito o sentimento, né, Roberto? Está acontecendo aqui com o nosso país. Crise, mais crise. Já não basta essa crise da pandemia, já não basta a crise social que campeia no país, mas essas crises políticas que não param nunca, Roberto, é de deixar qualquer um ponto. Quer dizer, não, realmente nos deixa. Nós que estamos aqui confinados, obedecendo às autoridades, nós ficamos muito desalentados quanto à condição do nosso país, Roberto. Você está falando de crises políticas em Brasília, Zé? Eu estou falando de crise dessa pandemia, que é o principal, dessa crise sanitária, não é? De saúde pública. E que mais? Alô, Zé? Acho que caiu a linha do Zé Geraldo, a gente vai refazer a ligação.
Enquanto isso, o prefeito de Santos conversa com a CDL Santos Praia. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Nicolau Obeide, participou de uma videoconferência com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Nicolau, boa noite. Como foi a reunião? Boa noite, Roberto. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes da Santa Cecília, do CDL no ar. Primeiramente, queria parabenizar aí o nosso grande chefe aí, o Marcelo Teixeira, por mais um ano de vida. Muitas felicidades, meus parabéns. Desejo todo o sucesso do mundo, que ele já tem, né? Todo o sucesso do mundo, realmente é uma pessoa realizada. Mas meus parabéns, muita saúde, paz e tranquilidade nesse momento. Quanto à reunião que fizemos em relação ao prefeito, Roberto, foi uma reunião muito proveitosa, o prefeito estava muito acessível, muito disposto à liberação das lojas, mas com responsabilidade e com prudência. Eu vou fazer um resumo para você do como foi a reunião. Participaram todos os sindicatos, participou alguns da diretoria da CDL, o Bruno Carogan, que é meu vice, participou o Matheus Ramires, que é presidente da CDL Jovem. A CDL também acompanhou, a Elaine, que está aí, acompanhou também a reunião. Foi muito proveitosa, foi muito boa. Combinamos o seguinte: o secretário de governo, Rogério Santos, receberá de todas as pessoas, sindicatos, CDL, as reivindicações, faremos um resumo disso e desse resumo aproveitaremos as boas ideias para a retomada aí do comércio, para a reabertura do comércio, que se faz necessário, mas com responsabilidade. Por exemplo, temos a ideia dos shoppings, estava o Marcos do shopping Patiporanga, estava o Luciano, que é do shopping Balneário, o síndico lá do Balneário, e demos a ideia de praça de alimentação. Então, primeiramente, abrir a praça de alimentação, sem mesa, só para delivery. Outros ramos de atividades dentro dos shoppings, somente para entrega das pessoas, aqueles que têm internet, que fazem e-commerce. E assim por diante, e aos poucos ir abrindo e liberando de acordo com a responsabilidade, controle na entrada, de número de pessoas. As lojas sendo liberadas de uma forma bem coordenada. Então, todas essas sugestões mandaremos para o gabinete de governo, que é o gabinete do Rogério Santos, e o prefeito se prontificou a fazer uma nova reunião, faremos uma nova live no final da semana que vem. Esse final de semana aí também teremos uma agravante, que são feriado prolongado, espero que as pessoas fiquem em casa. O prefeito pediu, inclusive, para que a gente falasse, inclusive, bastante sobre isso, com responsabilidade. A partir de terça-feira eu estou querendo fazer uma reunião com o pessoal. O Camilo da CDL do Centro, ele deu uma sugestão boa também, por ramos de atividades abrirem em horários diferentes, por exemplo, uma ótica abrir às 8 da manhã, fechar ao meio-dia, aí uma outra loja de roupa abrir ao meio-dia, fechar às 18 horas, e assim devagar retomando. Tá bom, Roberto? Então, esse é um resumo da reunião. Andou, não vou dizer que foi uma reunião inútil, não foi. Andou. Estamos abertos aí para discussão, então isso já é uma grande. Ele falou que ele precisa da gente para esse tipo de parceria, para fazer essa retomada, pois Santos tem a sua maior receita no ISS e no ICMS, não é no IPTU. Então a prefeitura também está sentindo essas dificuldades que vão vir à frente econômica, né? Porque depois que passar todo esse problema da pandemia, teremos problemas econômicos, com certeza. Tá bom, Roberto? Aí um abraço aí aos nossos ouvintes, um esclarecimento e vamos, bola para frente, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, que trouxe um resumo de que foi a conversa com o prefeito de Santos. Parabéns, Nicolau, eu sei que você vem liderando essa frente em defesa do comércio. E aí, Zé Geraldo, qual é a sua expectativa em relação a essa retomada e, na sua opinião, está correta essas medidas progressivas do prefeito e conciliando com a Associação Comercial de Santos e também com a CDL Santos Praia? Claro, certíssimo. Isso significa saber ouvir a sociedade, não é? Porque uma solução, algo desse tipo, pressupõe um estudo de convergência. Há opiniões divergentes, claro, e a democracia pressupõe você construir pontes e não derrubar muros. Então, esse contato que foi feito com a Associação Comercial, o Nicolau,
nosso presidente, nosso líder aí da CDL, está trabalhando muito para o comércio da cidade. E aí não estou puxando o saco não, Nicolau. Você entrou no meu programa, na minha hora, e eu estou entendendo isso. Mas você foi brilhante nessas coisas, você está procurando conversar, isso é verdade, verdadeira, e nós temos que construir pontos, porque o fato é o seguinte, a nossa cidade tem 29 quilômetros quadrados, uma cidade densamente povoada, essa que é uma realidade, é uma cidade que vive do comércio, o pujante aqui é a prestação de serviço, é uma cidade que tem uma grande quantidade de comércio varejeiro. Quer dizer, nós temos que aprender a conviver com isso. Nós não podemos deixar que o nosso pessoal, que os nossos empresários, principalmente os pequenos empresários, quebrem. Agora, como fazer isso? Tudo na vida pressupõe o quê? Parar, sentar, investigar, analisar, avaliar e estabelecer medidas. Tudo é possível fazer, desde que com critério e obedecendo sempre aquele princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? E você sabe muito bem disso. Você sabe o que é ato inseguro. Você sabe, você aprendeu, você particularmente, Roberto, você sabe disso. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar numa grande escola chamada COSIPA. Então, nós fomos educados para isso. Nos precaver, agirmos de forma com precaução em relação a perigos que poderiam potencialmente ocorrer. Então, essa doença ocorre se nós tivermos contato físico. Mas se nós mantermos um contato de 2 metros, 3 metros, desde que com máscara, com luva, é perfeitamente possível nós abrirmos nosso comércio com critérios, porque esse uso da máscara, eu vi você falando na primeira parte do programa, isso no Japão eu vi isso em 1979. Todo mundo usa lá, né, Zé? Todo mundo usa, qualquer gripe, qualquer coisa, o sujeito tem aquela sensação, caramba, se eu vou prejudicar o outro, eu tenho que me acautelar para não prejudicar. Consciência, né, Zé? Consciência, aquilo que você colocou bem, você colocou o conceito. Absurdo entrar com liminar para não usar máscara, o que é isso? Você tem que pensar no coletivo. Eu dependo da consciência do Roberto usar máscara, e eu, Zé Geraldo, tenho que usar máscara para não afetar o Roberto Sérgio. Ô Zé, e tem até ouvinte aqui que entrou nessa vibe da consciência. Quem são eles? Bons exemplos. O Fernando Ávila mandou uma selfie dele com a máscara falando: boa noite, uso de máscara é questão de bom senso. Quem também mandou uma selfie de máscara foi o Jefferson Queiroz. Quando entrar algum passageiro no táxi ou atender o chamado, já coloca a máscara. Eu comprei mais 10 hoje. Estão falando que eu estou exagerando na dose. Mas não, a gente vai ter que usar isso durante muito tempo. Depois você vai lavar toda hora, então a gente tem que ter um estoque. Ô Zé Geraldo, eu percebi que você estava um pouco tristonho no começo do programa, crise da pandemia, crise na política, e hoje foram empossados os novos ministros, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o advogado que é de Santos, André Luiz de Almeida Mendonça, e o que já estava sendo anunciado há algum tempo, o Alexandre Ramagem. Esse talvez vá dar um pouco de trabalho, porque já tem até gente tentando impugnar essa nomeação, porque trata-se de uma pessoa que tem amizade com o Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, parece que foi uma indicação de um dos filhos do Bolsonaro, ele que vai ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Zé, como é que você analisa essas duas nomeações? Primeiramente, é uma prerrogativa do presidente nomear quem ele quiser. Sob o ponto de vista legal, os 2 atos assinados pelo presidente são legalistas, não tem nada que esteja contra. O que está havendo aí é um suposto movimento político e, no caso específico do diretor da Polícia Federal, muitas pessoas estão levantando aquilo que chama-se desvio de finalidade. Agora, para caracterizar esse desvio de finalidade, ou seja, ele foi designado ou vai ser designado a fim de atender interesses pessoais e não os interesses da instituição. Quer dizer, isso aí tem que se provar, não é assim também, não se pode levantar isso dessa forma. Então, vai chover tranquilamente uma série de medidas judiciais, pleiteando em sede de liminar, etc. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a própria instituição Polícia Federal, veja, a Polícia Federal é um órgão do Estado,
ela não pertence ao presidente da República. O presidente não pode falar a minha Polícia Federal, ele não pode falar as minhas Forças Armadas, como ele fala. Negativo. Ele foi eleito, recebeu um mandato otorgado pelo povo. Ele executa o poder executivo dentre os demais poderes, assim como os senadores foram eleitos, assim como os deputados foram eleitos. Mas ele é um chefe do poder executivo do Estado. Ele não é o dono da Polícia Federal. A Polícia Federal trabalha para o Estado, é uma instituição do Estado. Ela não está a reboque de uma decisão pessoal do cidadão presidente que ocupa o cargo de presidente da República. E aí, Zé, tem uma questão com o Alexandre Ramagem, principalmente com o cargo dele, que ele não vai poder prevaricar na função, porque vai ficar todo mundo de olho nele, né? Não é só isso. Eu vejo o seguinte, Roberto, porque, na realidade, um líder, um comandante, claro que ele tem uma relação de subordinado com o que o nomeia, etc, mas não é uma relação direta. Quer dizer, tem que apresentar trabalho para o presidente da República, relatórios policiais. Isso não é função do presidente da República, cara. De jeito e maneira. E nem dele. Agora, o que eu fico, veja bem, eu coloco aí uma grande interrogação. Ele vai ter que ser um líder muito grande para poder enfrentar as oposições internas, abaixo dele na Polícia Federal. Porque a Polícia Federal é um órgão de inteligência, cara. Os caras sabem fazer. Talvez a Polícia Federal seja dos funcionários públicos do Brasil aquela classe mais treinada, que tem uma expertise espetacular. Todos eles são muito bem treinados, estudaram muito, estudam muito. Eles não são pessoas assim. Eu duvido que um superintendente numa determinada região qualquer, muito que bem, for procurado em ter desvio de finalidade, que ele vai concordar. Veja, ele pode dar a voz de prisão pro diretor. Se ele sentir que o diretor dele está querendo interferir na investigação, esse superintendente, esse delegado pode dar voz de prisão. Não sei se você sabia. Não, com certeza. O presidente do inquérito policial, se ele sentir que está sendo ameaçado por qualquer autoridade, ele pode, eu não sei se o presidente da República, mas ele pode dar voz de prisão. Zé, vamos lá, vamos acompanhar aqui os nossos ouvintes, porque agora todo mundo está mandando uma selfie pra gente com a sua máscara. Olha que legal, o pessoal comprou a ideia da consciência, Zé. Quem tá aí com a gente? O Andrei mandou uma foto aqui de máscara, mandou boa noite para todo mundo e com um bom exemplo de máscara, né? O André Ursini também falou boa noite, trabalhando e ouvindo meus amigos, abraço a todos e com máscara. Muito bem, André Ursini, grande abraço para você, meu amigo. Tá sumido, precisa participar aqui mais do nosso programa. Profissionais de saúde de Santos terão desconto em aplicativo de transporte. Benefício é resultado de parceria estabelecida entre a Prefeitura e a 99. Profissionais que atuam nos hospitais de campanha e com leitos Covid-19 dentro do Sistema Único de Saúde de Santos terão desconto de até R$15 no deslocamento casa-trabalho. O serviço oferecido pela empresa de mobilidade já está valendo e será das 9 da manhã às 7 da noite. Para garantir esse desconto, deve ser solicitado um envio de mensagem por WhatsApp 996760241 para o recebimento das orientações, senha e link de acesso do voucher de desconto. Zé, a gente tem visto muita parceria boa muita solidariedade brotando de grandes empresas, inclusive como essa que é a da 99, Zé. Eu acho que não só essa também, mas aquela de hotelaria que o prefeito municipal de Santos fechou com um hotel ali da Rua Bittencourt, para que esse hotel hospedasse as equipes que trabalham nesses casos da pandemia. Eu acho que isso é meritório. Na minha visão, humilde visão, se o prefeito pudesse fazer com que essas equipes que trabalham nos vários hospitais de Santos, não somente da rede pública municipal, mas também nos outros hospitais, pudesse fazer isso, esses hotéis fizessem um preço simbólico, eu não sei como pagar isso, evidentemente, mas seria de bom ouvido. Porque, vamos lá, Roberto, hipoteticamente falando, quando se fala em equipe médica, a gente fala muito de médico, fala de enfermagem, mas a gente esquece do auxiliar de enfermagem, a gente esquece do fisioterapeuta, a gente esquece daquela pessoa bem humilde que é
a limpadora, o limpador, o maqueiro, Roberto. Essas pessoas são humildes, essas pessoas moram lá naqueles lugares que você sabe quais são aqui de Santos, que não tem condições nenhuma de fazer distanciamento social. Essas pessoas estão preocupadas com o filho, que não pode colocar o filho na creche, porque a creche está fechada, não tem comida em casa, depende de uma cesta básica de alguma instituição caridosa que vai entregar. E essas pessoas, Roberto, nós estamos na mão dela, caso nós sejamos doentes, pacientes. Essas pessoas têm que ser tratadas com carinho, com respeito. Nós dependemos dela. Por exemplo, se nós pudéssemos abrigar esse tipo de pessoa que mora nessas regiões impossíveis de se fazer distanciamento social, nesses hotéis, nesses motéis que existem aí em Santos, nessas casas dessas casas que pudessem se abrigar, dar umas condições, pelo menos nessa pandemia, umas condições higiênicas de poder viver, sobreviver, Roberto. É uma ideia que eu coloco ao senhor prefeito, apesar de eu estar elogiando muito a conduta do prefeito, no combate, no comando, que ele está fazendo isso, ele precisa ser macho e ele está honrando, ele está sendo macho nisso que ele está fazendo, porque a gente vê esses idiotas aí querendo confusão na praia, sabe, não tem aquilo que eu vi domingo, essas passeatas, não tem classificação, são pessoas individualistas que só pensam nele e não pensam no coletivo. Muito bom, Zé Geraldo. A gente tem que elogiar quando tem que elogiar, a gente tem que criticar quando tem que criticar. Elaine Brazão, o Carlos chegou? Chegou, vamos lá. Boa noite, Carlos. Cília, Roberto, Elaine, é Carlos falando. Não importa o que vai ser dito hoje por vocês, importa que o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco que o número de mortes na cidade de São Paulo bateu novo recorde, acima de 250 óbitos somente hoje. E tudo leva a crer que a manutenção do confinamento será mantido além do dia 10, dito pelo Ministério da Saúde. Ponto. É verdade, o Carlos está com a razão, a gente divulgou essa notícia sim. São Paulo está batendo recordes sucessivos e tem um isolamento de 48%. Tem dados do Brasil aí, Elaine Brazão? Sim, olha só. Brasil registra 71.886 casos de coronavírus e 5.017 mortes da doença. Ô Zé, tá subindo essa curva, não baixa, ela não achata, Zé. Pra você ter ideia, já superamos o número de mortes da China. A China foi 4.600 e pouco, nós estamos 5.071 mortes. O que me impressiona foi a velocidade de ontem para hoje, 470 e poucos mortes, mais de 400 mortes, quer dizer, é uma coisa apavorante. Fora as subnotificações, né, Zé? Não estou nem considerando isso. Então, tem que ficar em casa mesmo, sabe? Nós temos que ficar em casa, porque é nosso dever, nós temos que ser cidadão. Não é só por nossa causa, por minha causa física, é por tua causa física de todos aqueles demais seres humanos que conosco convivem. Ô Zé Geraldo, tem um depoimento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que certamente estará nos telejornais da noite. Trump diz que acompanha de perto o surto sério do novo coronavírus no Brasil e sugere suspender voos. O presidente dos Estados Unidos afirma que o avanço da pandemia da Covid-19 no Brasil tomou um rumo diferente na comparação com outros países da América do Sul. Ele discute suspensão de voos entre os dois países com governadores norte-americanos. Isso porque ele é amigo do presidente da República, né? Imagine se ele fosse inimigo, mas tecnicamente falando ele está certo. Porque, na realidade, nós não sabemos qual é a razão exponencial de crescimento. Ainda não chegamos lá. Tem hora que nós achamos que a curva tende a atenuar, mas, de repente, no outro dia, ela tem uma velocidade como de ontem para hoje, que assusta, Roberto. O que nós temos visto em Manaus, por exemplo, Roberto, não dá para imaginar aquilo. Não é? Agora, nós temos que ficar ligados na nossa região, porque, torna a dizer, a ilha de São Vicente, constituída das cidades de Santos e São Vicente, é muito pequena, Roberto. É muito pequena. Nós somos uma ilha densamente povoada. O prefeito tem razão, sim, de agir e tem que ser cada vez mais forte. Fica algumas pessoas dizendo, não, ele não pode proibir.
Claro que ele não pode proibir, mas ele não pode deixar também que o cidadão que não está usando máscara contamine e prejudique o outro. Não é por aí. O meu direito termina quando começa o teu e vice-versa. Quer dizer, é questão de saúde pública, Roberto. Não é bem assim, é questão de saúde pública. Última notícia, Zé, última notícia do programa, porque já está chegando no finalzinho do programa. Em Blumenau, o número de casos de Covid-19 dispara após a reabertura do comércio. Foi na cidade, no Vale do Itajaí, que na semana passada um shopping reabriu as portas com uma festa, o que causou polêmica pela aglomeração de pessoas. Tinha até música ao vivo lá na hora que as pessoas estavam entrando e aglomerou tudo. Em 24 horas, a cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, teve um aumento de quase 30% nos casos confirmados de coronavírus. Blumenau é agora a terceira cidade com mais infectados em Santa Catarina. Zé Geraldo, seu boa noite, seu último comentário com essa notícia aqui. Ô, Roberto, isso aí, veja, o nexo casal é ficar em casa ou não ficar em casa. Se não ficar em casa e ir para a rua, acontece isso que está acontecendo em Blumenau, que está acontecendo em São Paulo. A grande sacada Roberto, é aplicar o princípio da precaução. Como evitar que nós sejamos contaminados e venhamos contaminados outros? É a precaução, ficar em casa, não tem outro, não tem medicamento, Roberto. Esse é o melhor medicamento que existe. Zé, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença e pela participação. Obrigado, eu quero dar uns parabéns para o Nicolau pela iniciativa que ele teve, pelo trabalho que ele está fazendo junto à prefeitura, dependendo da sua classe. É por aí, Nicolau, nós temos que lutar por isso. Meus parabéns mais uma vez e um parabéns especial para o Marcelo Teixeira. Que claro. Tá bom? Muito bom. Eu vou encerrar o programa dizendo que o governo de São Paulo e prefeituras estão fazendo reuniões com o governador João Dória para a retomada gradual da economia. São teleconferências que são feitas com cidades que têm mais de 200 mil habitantes e na quinta-feira vai ser com menos de 200 mil habitantes e vão se discutir a reabertura de estabelecimentos não essenciais por fases e regiões, tudo isso a partir de 11 de maio. Será? A gente vai acompanhar tudo de pertinho e trazer todas as novidades para você. Um grande beijo, um abraço, que você tenha uma excelente noite de terça-feira. Nosso encontro marcado de novo é amanhã, quarta-feira, a partir das 6 da tarde. Tchau, gente. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM.